Boa noite a todos. Dentro de instantes nós vamos começar a nossa palestra online, pública, doutrinária, com o tema Vícios. Meu nome é Glauco Corsini Pagani. Deixar a música aqui, Tim e Vanessa, pra gente ir harmonizando. Ei, Nara, aqueles que entrarem, vou pedir para apertar o coraçãozinho. Ei, Daniel. Boa noite a todos. Quem puder apertar o coraçãozinho, enviar para os amigos. Obrigado aí quem tá apertando o coraçãozinho, eu agradeço. Boa noite a todos. Boa noite, Batista, meu amigo. Ney, boa noite. Obrigado, meus companheiros de trabalho na CEJAP. Muito feliz com todos aqui. Bom, meus irmãos, chegamos às 20 horas, vamos dar início à nossa palestra pública, online, com o tema Vícios. Agradecer a presença de todos mais uma vez. Agora eu vou fazer a leitura preparatória do livro Vinha de Luz, lição 156. Esse livro é de Emmanuel, foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. A lição tem o título de O Vaso. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Paulo, primeira carta aos Tessalonicenses,
capítulo 4, versículo 4. A recomendação de Paulo de Tarso aos Tessalonicenses ainda se reveste de plena atualidade. O vaso da criatura é o corpo que lhe foi confiado. O homem comum, em sua falsa visão do caminho evolutivo, inadvertidamente procura saturá-lo de enfermidade, lama e sombras e, em toda parte, observam-se consequências funestas de semelhantes desvios. E aqui aparecem abusos de alimentação, além surgem excessos inconfessáveis. Existências numerosas esbarram no túmulo à maneira de veículos preciosos, atropelados ou esmagados pela imprevidência. Entretanto, não faltam recursos da bondade divina para que o patrimônio se mantenha íntegro nas mãos do beneficiário, que é a nossa alma imortal. A higiene, a temperança, a medicina preventiva, a disciplina jamais deverão ser esquecidas. O pai, compassivo, não se despreocupa das necessidades dos filhos, mas sim os próprios filhos é que menoscabam os valores que a sabedoria infinita lhe empresta por amor. Alguns superlotam o vaso sagrado com bebidas tóxicas e estonteantes, transformando-no outros em máquinas de gula carniceira, quando o não despedaçam nos choques do prazer delituoso. Em obedecer aos impositivos de equilíbrio na lei divina, reside a magnífica prova para todos os filhos da inteligência e da razão. Raros saem dela integralmente vitoriosos. A maioria espera milagres para exonerar-se dos compromissos assumidos, olvidando que o problema do resgate, do reajustamento, compete a cada um. O melhor pai terrestre não conseguirá preservar o vaso dos filhos, senão transmitindo-lhe as diretrizes do reto proceder. Fora, pois, da lição da palavra e do exemplo, é imprescindível reconhecer que cada criatura deve saber possuir o próprio vaso em santificação e honra para Deus. Emmanuel. Bom, meus irmãos, muito boa, né? Essa leitura. Agora eu vou fazer a prece inicial, pedir a todos vocês que mentalizem nesse momento a imagem branda e mansa do Mestre Jesus, esse nosso grande irmão, governador do planeta. Deus Pai, Jesus Mestre Amigo, mentores espirituais da casa, meu mentor espiritual, quero primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui realizando esse trabalho, a fim de ser o interlocutor dos ensinamentos do Mestre Jesus e da espiritualidade maior. Muito obrigado por essa oportunidade. Estejam conosco nesse momento, a espiritualidade maior, Mestre Jesus, na figura de seus ministros, Deus Pai, na figura de seus trabalhadores na seara do bem. Nos coloquem em condições de compreender esses ensinamentos aqui expostos, para que a gente possa, assim, trabalhá-los internamente em busca de uma evolução moral, trazendo, assim, mais proximidade com o Mestre Jesus e com a espiritualidade maior. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Vamos lá, meus irmãos. Hoje o tema é vícios. E quando a gente fala de vícios, nós automaticamente temos um pensamento quase que automático relacionado ao uso de drogas ilícitas, né? Ou de drogas lícitas, né? Cigarro, bebida, mas muito relacionado ao uso de drogas ilícitas. E essa visão, esse entendimento, é uma visão cultural a partir de um preconceito. E quando eu digo preconceito, não é no sentido pejorativo que costumo usar, né? Isso é preconceito, você é preconceituoso. Preconceito no sentido mais puro da palavra, digamos assim.
de ser um pré-conceito. Há uma ideia que se dá antes de se ter um conceito. Isso é um pré-conceito. É a ideia que você tem antes de se ter um conceito. E quando você tem um conceito sobre algo, ou quando você vai formar um conceito sobre algo, é preciso que você estude o objeto do seu conceito, né? É assim que se dá na ciência, é assim que se dá na filosofia, e a partir do espiritismo, né? E também, antes também, é assim que nós fazemos na religião. Para que nós tenhamos um conceito de algo, é preciso que a gente estude ele. E quando eu coloco esse preconceito que se tem em relação ao que é vício, é porque esse preconceito, que é cultural, nos leva a um entendimento limitado. E assim, a não nos cuidarmos para que a gente não caia nesses vícios. Por exemplo, na nossa sociedade, nós temos uma cultura de glamorização do uso do álcool, né? Isso eu não estou falando aqui querendo criticar e nem fazer juízo de valor, não é isso. Eu estou apenas constatando um fato. Nós temos uma sociedade que glamoriza o uso do álcool. Como? Relaciona o uso do álcool à felicidade, né? E relaciona também ao consumo excessivo de carne, churrasco com cerveja, como se fosse algo relacionado à felicidade, né? E o que me preocupa, e eu estou querendo fazer esse alerta por ter estudado essa questão do vício um pouco mais a fundo, e não que eu queira aqui contemplar todas as reflexões a partir desse tema, e nem fechar a questão, né? Porque é muito complexo, não tenho a pretensão de trazer todas as reflexões e as informações a respeito do tema. Mas voltando, a nossa sociedade ela glamoriza o uso do álcool. E o álcool é uma droga extremamente nociva à sociedade. Já foi realizados vários estudos onde é mostrado que o álcool é a droga mais nociva à nossa sociedade, é a que mais traz mortes relacionadas a ela. E não é aqui morte por o único exclusivo consumo do álcool, mas também relacionado ao contexto. Muitas pessoas usam álcool, várias pessoas chegam agressivas em casa e cometem vários crimes. Não só o álcool, mas o álcool é propulsor disso. E a gente tem uma sociedade onde glamoriza a bebida ao ponto de ter propagandas vendendo isso na televisão. E relacionar isso com sensualidade e buscar esse impulso, né, do consumo do álcool, né? E eu quis fazer esse alerta de início para colocar para vocês que é importante que a gente enxergue o álcool como vício, né? O pessoal está falando que travou para todo mundo aí? 2 pessoas falaram que travaram. Tá normal aí, pessoal? Porque aqui tá tranquilo para mim. Quem não travou, fala que tá ok, por favor. Eu vou continuar. Eu faço esse alerta a respeito do álcool porque o álcool é muito nocivo, e é uma droga e é um vício como qualquer outro, né? Não só as drogas ilícitas. E é liberado, né? E eu não estou aqui fazendo esse julgamento. Mas enfim, eu quis fazer esse alerta para que a gente tenha o entendimento maior do que é o vício, né? E para que a gente possa repensar essa cultura de glamorizar o álcool, uma droga tão nociva, né? E aqui eu não estou querendo demonizar isso, nem criar nenhum tipo de proibição, não é nada disso, nem levar para esse lance. Mas é só para a gente refletir o quão isso é importante ser refletido, né, uma vez que a gente tem um caminho a percorrer. E quando a gente vai entender o que é vício, quando você vai na definição da palavra vício, diz o seguinte: falha ou defeito, hábito repetitivo, que degenera ou causa algum prejuízo ao viciado e aos que com ele convivem. Então, vício é todo hábito repetitivo que pode ser entendido como defeito ou falha, que traz nocividade a mim e àqueles que me circundam.
E aí, quando você vai entender isso a respeito da psicologia, porque a psicologia vai tratar o vício de uma forma mais abrangente, porque a psicologia auxilia no tratamento de vícios colocados aqui em materiais, digamos assim, vícios em comida, em sexo, em drogas alucinógenas, psicotrópicos e tudo mais. E a psicologia diz o seguinte, que para a psicologia o vício é um mecanismo de fuga emocional, em que o indivíduo obtém prazer e foge de sua dor. Quer dizer, o vício, que é um hábito repetitivo que gera nocividade a mim e àqueles que me circundam, é uma ação que eu tenho, que o indivíduo tem, para fugir da dor. Mas que dor? Aí você pensa, poxa, a pessoa que está comendo muito, ou alguns outros vícios, né, que a gente vai ver que a gente chama de vícios morais, que trazem nocividade. De que eu estou querendo fugir? Qual é a dor que eu estou querendo fugir? E aí nos cabe a compreensão que nós estamos aqui encarnados, de certa forma nós estamos cativos nesse corpo. E nós sabemos, inclusive a doutrina nos esclarece isso e os últimos posts da nossa página do Instagram da CEJAP vem esclarecer isso que eu vou falar agora, no Evangelho segundo o Espiritismo, a respeito da vida futura, a respeito de quão a Terra é uma escola e um hospital. Nós estamos em um planeta de provas e expiações. E nós estamos cativos nesse corpo. Nós estamos presos nesse corpo. E vamos sentir dor, de qualquer jeito. Então, esses vícios que a gente tem, morais, que nós vamos ver posteriormente, e os vícios materiais, são uma fuga da nossa dor de estar cativo, da nossa dor de tudo isso que nos circunda nesse mundo de provas e expiações. Porque esse mundo, ele vai nos trazer dor. Por que ele vai nos trazer dor? Porque o mal ainda se faz mais presente do que o bem. Isso a gente tem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2 a gente entende isso melhor. E aí, quando você vai falando, bom, como é que eu vou fazer uma ação repetitiva que vai me trazer dor? Não há nenhum mecanismo que pare isso? Sim. Aí a gente lembra da questão, da pergunta 702 do Livro dos Espíritos, que fala da lei de conservação. E pergunta, é lei da natureza o instinto de conservação? Kardec pergunta. E os espíritos respondem, sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Nuns é puramente maquinal, raciocinados em outros. Então, a lei de conservação, que nos auxilia a suprimir os nossos vícios, findar os nossos vícios, ela é maquinal em uns e raciocinada em outros. O animal tem essa lei de conservação muito visível, né? Porque quando ele está acuado, ele ataca. Ele está querendo se conservar. Nós temos essa lei de conservação automatizada quando a gente bota a mão numa panela quente, a gente tira direto. Mas também temos essa lei de conservação racionalizada quando a gente começa a comer demais e o estômago começa a dar uma doída aqui, dar um revestrez aqui, e você fala, nossa, estou comendo demais. Aí, racionalmente, uma questão instintiva, automatizada, te leva a raciocinar. Bom, peraí, eu estou comendo muito. E aí você para. Em outros, é ainda mais raciocinada. A pessoa come um prato grande e aí dá vontade de comer mais. Aí ela pensa, não, eu já comi o suficiente. Se eu comer mais, eu vou passar mal. Ou eu vou ficar desconfortável com essa quantidade de comida que eu vou comer. Então, a lei de conservação é um mecanismo de nos impedir isso, né? E aí você pergunta, mas por que esse ato de comer muito traz prazer? Por que esse ato de beber dá muito prazer? Por quê? A gente fica pensando, né? De onde vem isso?
De onde vem esse prazer e por que tem esse prazer? E a pergunta 702 do Livro dos Espíritos nos responde: com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais, né? Com que fim Deus colocou prazer em consumir as coisas? Por quê? Se aquilo me faz mal e eu tenho a lei de conservação para me punir, por que aquilo me traz prazer, né? Se é uma coisa nociva, né? Você raciocinando isso. A resposta dos espíritos, a pergunta de Kardec é: com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? E aí os espíritos respondem: para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Quer dizer, através da tentação, por exemplo, vou dar um exemplo simples. Nos primórdios dos homens, né? Dos homens da caverna, vamos colocar assim. Eles queriam comer. E aí eles vão lá, sobem no pé e comem aquela fruta. Aí aquela fruta é gostosa, é docinha. Aquilo dá um prazer. Libera endorfina, né? E citocina. Aí ele sente aquele prazer. Aí ele é automaticamente impelido ou compelido a buscar aquela fruta mais vezes. Aí, em determinado momento, tem um animal ali embaixo. Ele não vai conseguir pegar a fruta. Ele acha um jeito de enganar o animal. Aí vai desenvolvendo a inteligência. É a lei do progresso. Então, o álcool dá prazer, a comida dá prazer, para que a gente sinta tentação. Para que sentir tentação? Para nos mover, conquistar. Quantas pessoas bolam planos mirabolantes para quê? Pura e simplesmente satisfazer os seus vícios. Isso vai desenvolver o intelecto da pessoa. Ah, mas um objetivo ruim, tudo bem. Mas o intelecto está desenvolvido. E esse é o processo do progresso. Você desenvolve intelectualmente para depois desenvolver moralmente. O progresso moral é uma consequência do processo do progresso intelectual. Mas aí a pergunta A, também da 702, pergunta: qual o objetivo dessa tentação? Os espíritos respondem: desenvolver-lhe a razão, que deve preservá-lo dos excessos. E aí me lembra da nossa leitura preparatória, onde Emmanuel nos lembra: em obedecer aos impositivos de equilíbrio na lei divina, reside a magnífica prova para todos os filhos da inteligência e da razão, corroborando, sustentando o que a pergunta 712 do Livro dos Espíritos, item A, nos reforça, que a tentação está aí, né, para desenvolver a razão. Para quê? Para preservar dos excessos. Por quê? Eu sinto tentação, eu sinto desejo, isso vai mover meu intelectual, mas aquela tentação é para que eu entenda e trace um equilíbrio a partir daquilo ali. Peraí, eu não posso ceder à tentação. E quando a gente vai estudar Sócrates, quando a gente vai entender Sócrates, Sócrates fala que a gente não é... Se a gente tem tudo que a gente quer, se a gente faz tudo que a gente quer fazer, nós não somos livres. Isso não é liberdade. Isso é ser escravo da vontade. Nós somos livres quando nós conseguimos domar as nossas vontades. Não, eu tô com vontade de sentir isso, mas isso não é o bom. Isso não é bom para mim. Então eu me freio. Aí eu tô livre. Quando eu tenho tudo que eu quero, quando a irracionalidade me traz tudo que eu quero, eu não tô livre. Eu tô escravo da minha vontade. E aí, como colocamos Sócrates, né, vamos seguir, né, o entendimento. Para Aristóteles, né, os vícios são as paixões, os sentimentos que impedem o crescimento de um homem. São os maus comportamentos resultantes dos desejos da carne. Para Platão, vício é simplesmente a ausência de virtude. É interessante a gente colocar isso, né? Que vício é ausência de virtude. Esse é o grande
ponto que eu gostaria de trazer aqui para a nossa reflexão, que a gente pudesse reverberar essa reflexão a partir disso. Vício é a ausência de virtude. Quando não há virtude, há vício. E quando há virtude, não há vício, né? E aí me lembrou a pergunta 893 do Livro dos Espíritos, quando o livro vai tratar da perfeição moral, no capítulo de vícios e virtudes. Kardec pergunta: qual a mais meritória de todas as virtudes? Os Espíritos respondem: toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude, sempre que há resistência voluntária aos arrastamentos dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que se assenta na mais desinteressada caridade. Olha como a filosofia de Platão tem exatamente o mesmo link e o entendimento que os esclarecimentos tragos pelo Espírito, pela espiritualidade superior. Nós vamos entender isso com mais força ainda, mas aqui já nos dá esse entendimento. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal. Então, quer dizer, o vício é um hábito repetitivo que traz mal para mim. O vício é uma fuga das dores que eu sinto. E quando há ausência de virtude, há vício. Há vício. E qual é a maior virtude? Qual é a mais meritória? Sempre vai ter virtude quando a gente buscar, tentar, trabalhar para domar as nossas más inclinações. Sempre vai ter virtude. Mas a maior delas é quando a gente faz o sacrifício do interesse pessoal. Vamos atentar para esse ponto. E aí, já que falamos de vício, né, vamos entrar numa parte a respeito dessa questão, propriamente dita, o vício para a espiritualidade superior. Olha o que Emmanuel coloca na lição 134 do livro Pão Nosso, Nutrição Espiritual. Bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares, que de nada aproveitaram aos que eles se entregaram. Isso foi Paulo, na carta aos Hebreus, capítulo 13, tem 9. Aí Emmanuel faz o comentário. Há vícios de nutrição da alma, tanto quanto existem na alimentação para o corpo. Ele continua e mais à frente ele coloca: o alimento do coração, para ser efetivo na vida eterna, há de se basear-se nas realidades simples do caminho evolutivo. É imprescindível estejamos fortificados com os valores iluminativos, sem atender aos deslumbramentos da fantasia que procede do exterior. E justamente na estrada religiosa é que semelhante esforço exige mais amplo aprimoramento. O que Emmanuel está nos colocando? Que o vício é nós nos debruçarmos em algo que é passageiro e esquecermos de alimentarmos aquilo que é eterno. E Paulo nos recorda: bom é que o coração se fortifique de graça, se fortifique com graça e não com manjares, que nada aproveitam os que eles se entregam. Então, quer dizer, os manjares são passageiros. E a gente não vai ficar com nada que é passageiro. A gente não vai ficar com o prazer que a gente sentiu bebendo, a gente não vai ficar com o prazer que a gente sentiu comendo, a gente não vai ficar com o prazer que a gente sentiu
dando vazão aos nossos vícios morais. Nós vamos ficar com aquilo que é eterno. E o que é o eterno? O esclarecimento. A evolução intelectual. A evolução moral. Então, para suprimirmos nossos vícios, é importante que a gente busque nos alimentarmos daquilo que é eterno. E busquemos esquecer um pouco daquilo que é passageiro. Tem coisas que são passageiras, que são necessárias. Óbvio, não vamos desmerecer aqui a necessidade de alguns bens materiais, né? Só que esses bens materiais e essas situações materiais, que eu não coloco bens, não é só bem palpável, são situações materiais e momentâneas, elas têm uma finalidade. E quando essa finalidade é desmerecida e colocada à frente apenas o prazer, aí nós chegamos no vício. Porque nós vamos perder o equilíbrio. Vamos perder o equilíbrio. E aí, continuando sobre o vício, Kardec pergunta, no mesmo capítulo, digamos assim, né, na mesma parte do Livro dos Espíritos, né, no capítulo 12, da perfeição moral ainda, pergunta 912. Dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Radical no sentido de raiz, daquilo que está mais enraizado. Essa é a pergunta dele. Qual é o que está mais enraizado? Temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhe deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. E aí eu vou retomar lá na frente, quando perguntam o que é virtude. Quando Kardec pergunta o que é virtude, na 893. Olha o que a espiritualidade coloca. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal. A sublimidade maior está, a virtude maior, a virtude mais sublime é quando a gente sacrifica o interesse pessoal. E qual que é o maior vício? É o egoísmo. Olha como Platão estava preparando o caminho, ele é um dos precursores, para o entendimento a respeito do vício. Vício é a ausência de virtude. Acabamos de ver aqui no Livro dos Espíritos. Qual é a maior virtude? Sacrifício do interesse pessoal. Qual é o maior vício? O egoísmo. O egoísmo anula o sacrifício do interesse pessoal, anula o interesse pessoal. Ele anula o nosso sacrifício, né, do nosso interesse pessoal. Então, o egoísmo, que é o vício mais radical, ele impede que a gente sacrifique o nosso interesse pessoal. E impedindo que a gente sacrifique o interesse pessoal, a gente não consegue conquistar a maior virtude. Que está onde? Que coloca aqui pra gente. A mais meritória é a que se assenta na mais desinteressada caridade. A maior virtude é a caridade. Toda vez que eu busco
não me entregar aos maus pendores, aos maus arrastamentos, né? Como que você reconhece o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita? No esforço que ele faz para domar as más inclinações. Toda vez que ele faz esse esforço para domar a má inclinação, ele está trabalhando as suas virtudes. Quando ele está trabalhando as suas virtudes, ele está tendendo à caridade. E a caridade exclui o vício. A caridade exclui o vício. Por quê? Porque o vício mais radical é o egoísmo, que é totalmente contrário ao sacrifício pessoal, que é a virtude mais sublime. Esse entendimento é fantástico. E o nosso amigo Ney acabou de me lembrar uma coisa muito importante. O BIP. O que é o BIP? Benevolência, indulgência e perdão. Benevolência para com todos, indulgência para os equívocos dos nossos irmãos e perdão das ofensas. Esse caminho fará com que a gente suprima o nosso egoísmo e assim busque o sacrifício pessoal, extirpando todos os vícios e alimentando as nossas virtudes. É importante esse entendimento. É muito importante esse entendimento. E é a partir daí que eu quero trazer uma reflexão ainda mais aprofundada. Por quê? Quando nós vamos falar de egoísmo, falar dessa necessidade de suprimir, né, suprimir o nosso egoísmo, né, e é difícil, não é verdade? É difícil, é muito difícil. Mas a gente tem que trabalhar, ponto a ponto. E o Curtinhos do Bem de ontem, com a presença do nosso amigo Bruno Gonzaga, falava da vontade. Joana de Ângeles, eu vou trazer aqui a lição de ontem, porque a lição de ontem ela é muito importante, e eu lembrei disso agora, mas eu vou pegar aqui agora. Ela é muito importante para a gente ter esse entendimento de como a gente vai trabalhar, suprimir o vício. Deus dotou-te de força de vontade. Se te parece fraca, é porque não a tens exercitado. Toda e qualquer função orgânica ou moral necessita de exercício a fim de atender com rapidez aos comandos mentais. Treina nos pequenos hábitos viciosos, buscando corrigi-los, e lentamente vai passando para desafios mais expressivos. Através de uma vontade disciplinada, conseguirás atingir os objetivos máximos da tua atual existência. Não desistas se de início fracassares. Então, meus amigos, não é fácil suprimir o egoísmo. Não é fácil trabalhar as nossas virtudes. Por quê? Como a gente trabalha nossas virtudes? Buscando não ser arrastado pelos maus pendores. Domando as nossas más inclinações, nós já vamos trabalhar a nossa virtude. Trabalhando a nossa virtude, nós vamos suprimir o vício. Mas como a gente vai fazer isso? Com a vontade. E Joana nos remete, nos lembra aqui, ó. Olha que interessante. Treina nos pequenos hábitos viciosos, buscando corrigi-los e lentamente vai passando para desafios mais expressivos. Então, quer dizer, não adianta que a gente vai conseguir tentar, não adianta que nós não vamos de uma hora para outra mudar. Não é mágica, é processo. Tem uma música que eu amo,
que eu estou refletindo muito a respeito dela e espero trazer aqui uma reflexão posterior a respeito dessa música. Chama O Processo, é de Benegão, que diz o seguinte: o processo é lento, não estou dizendo que é fácil, mas tem que trabalhar feito um operário, só que sem horário. É o que Joana nos coloca aqui em outras palavras, óbvio, muito mais elaborado. Mas ela fala, treina nos pequenos hábitos viciosos, para que a gente possa treinar domar as nossas más inclinações, treinar lentamente. Por exemplo, a pessoa que tem costume de beber todo final de semana, da sexta-feira às 6 horas, eu já tive esse costume. Das 6 horas, a 6 e pouco, saiu do trabalho, abre a cerveja e vai beber. É automático. As pessoas fazem isso. Aí, sábado, na hora do almoço, bebe. Domingo, na hora do almoço, bebe. Não adianta que, hoje, esse final de semana eu não vou beber. Não dá muito certo. Se você conseguir, beleza. Mas qual é o mais interessante? Cara, nesse final de semana, eu não vou beber não vou beber sábado. Vou beber só sexta-feira. Porque deixar de beber depois do trabalho, muita gente tem dificuldade. Isso é um fato. Então, eu sei que eu não consigo beber, não consigo deixar de beber aquela cervejinha no happy hour na sexta-feira. Então, isso vai ser muito difícil para mim. Mas o sábado, na hora do almoço, é menos difícil. Então eu vou lá, eu tento lá. Peraí, então eu vou deixar de beber sábado só. Aí essa semana eu vou deixar de beber sábado. Aí na outra semana bebe, normal e tal. Vamos botar assim, né? Na outra também. Aí na outra não, peraí, agora eu vou deixar de beber sábado e domingo. É gradual. Não adianta que a gente vai querer de uma hora a outra acabar com os nossos vícios. Por exemplo, e aqui a gente tem que lembrar, que é uma parte que eu vou ressaltar aqui, a partir de agora, que são os nossos vícios morais. Porque a gente remete muito vício ao uso de droga. Mas e os nossos vícios morais? A fofoca, o maldizer, a impaciência, a cólera, que é a raiva, a incompreensão. Porque vício é todo hábito repetitivo que traz nocividade a mim e aos que me permeiam, que me circundam. Então, imagina a pessoa que é fofoqueira. Você acha que isso não vai fazer mal para ela? Faz muito mal para ela, porque ela é tida como fofoqueira, ninguém quer conversar com ela. Todo mundo sabe que aquela pessoa conta uma fofoca de você para mim, de mim para você, de fulano para ciclano. E a pessoa, às vezes, é tida, fica com um estigma. E ela traz coisa ruim para as pessoas à volta dela. A pessoa que é raivosa, incompreensível, ninguém quer ficar perto dela. Toda hora ela tá nervosa. Não pode falar nada com ela que ela te dá uma patada. E onde que está a raiz de todo esse vício? No egoísmo. Porque se eu estou priorizando, se eu sou o centro do meu objetivo, o centro das minhas atenções, desmerecendo todo o processo evolutivo, desmerecendo as pessoas que estão à minha volta, eu vou magoar muita gente. E essa raiz que é o egoísmo leva ao orgulho, leva à inveja, leva ao ciúme, leva o maldizer, leva a fofoca, leva a cólera, leva a prepotência, que é a falta de humildade. Porque eu sou bom, eu sou o melhor do mundo, eu vivo só pra mim, não preciso que ninguém me ensine nada. E aí eu fico fadado a uma bolha que só fala e conversa comigo mesmo. E eu não busco expandir essa bolha. E eu não evoluo intelectualmente. E não evoluo moralmente. E eu não trabalho a minha evolução moral. Então, meus amigos, a reflexão que eu quero trazer aqui é a amplitude da palavra vício. Para que a gente busque entender o quão nós estamos com hábitos viciosos. E eu falo isso porque eu também tenho. Celular.
Celular é um problema. Tem gente que acorda de manhã, a primeira coisa que faz é o WhatsApp. Eu tava nesse fluxo até outro dia desse. Graças a Deus, um conselho da minha namorada, Ellen, falou comigo: meu bem, não fica pegando o celular de manhã. Pega uma coisa para você ler. Eu comecei a pegar as obras de Emmanuel. Mudou a minha vida. Esse exemplo para mim é fantástico, porque fui eu. Eu tinha esse hábito. Nocivo. Vício. Por quê? Eu pensava em mim. Não, eu tenho que ler o que está falando no WhatsApp, porque alguma coisa de trabalho passou e eu não vi. Ué, mas calma. Trabalha a hora certa. Eu começo a trabalhar 7h30, 8 horas. 6h30 eu estava vendo isso. Por quê? Peguei e comecei a ler. Mas é o quê? É gradual. A primeira semana eu li uma vez. A segunda semana eu não li vez nenhuma. A terceira semana eu li 3 vezes. A quarta semana eu estava lendo 4. Na quinta semana eu esqueci de não ler nada. Mas eu fui ali, ó, passo a passo, trabalhando à vontade. Porque não adianta que a gente não vai acordar todo dia com vontade de resolver tudo. Não vai. Não vai. Não espere. E tem umas coisas que eu fico assim, às vezes, pensando na questão de motivação, e eu trabalho com venda. Não é todo dia que a gente está motivado. Não é todo dia. Então não é todo dia que a gente acorda com vontade, disposto a suprimir nossas más inclinações, a eliminar o vício. Tem dia que a gente não está disposto, que está difícil, que tem um monte de coisa acontecendo que deixa a gente triste. E fica difícil. Só que a gente tem que persistir. E aí tem um ponto importantíssimo, chamado disciplina. Que nosso amigo Emmanuel falou para Chico o que queria precisar: disciplina, disciplina e disciplina. Disciplina, disciplina, disciplina. Só através da disciplina que nós vamos conseguir domar as nossas más inclinações. E por que precisamos domar as más inclinações? Porque é aí que está a virtude. E onde tem virtude não tem vício. E você trabalhando as suas virtudes, sempre trabalhando as suas virtudes, você vai suprimir os vícios e você vai buscar a sublimidade da virtude, que é o sacrifício pessoal. E o sacrifício pessoal é exatamente o contrário do egoísmo, que é o vício mais radical, que é o vício mais raiz. Mas aí tem um porém. Kardec pergunta, na 912, qual é o vício mais radical? Os espíritos falam que é o egoísmo. E aí Kardec refletindo, olha as perguntas de Kardec, né? Não preciso dizer aqui que elas são fantásticas. Melhor do que saber a resposta, melhor do que buscar a resposta, é fazer a pergunta certa. E as perguntas de Kardec são assim, não tem nem questionamento, não tem ninguém que duvide e discorde disso. As perguntas são as mais bem feitas possíveis. Olha o que Kardec pergunta a respeito do vício, do egoísmo, que é o vício mais radical. Funda-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal. Bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se a consegui-lo, quer dizer, é muito difícil tirar o egoísmo de mim, é muito difícil. Porque o egoísmo é um interesse pessoal. Aí pergunta para os espíritos: eu consigo extirpar o egoísmo? Olha o que os espíritos respondem. À medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Depois, necessário é que se reforme as instituições humanas, que o entretem e excitam. Isso depende da educação. Qual é a única e o meio que nós vamos, única forma e o único meio que nós vamos conseguir suprimir o nosso vício mais radical, que é o egoísmo? Educação. À medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Então, quer dizer, o egoísmo está automaticamente ligado aos valores que nós damos às coisas passageiras. Enquanto nós continuarmos alimentando sensações, movimentos, coisas passageiras, nós vamos continuar alimentando nossos vícios, o nosso egoísmo.
E como que nós vamos parar de alimentar aquilo que é passageiro para alimentar aquilo que é eterno? Nos instruindo acerca das coisas espirituais. E os Espíritos colocam sem... Não há nenhum tipo de dubiedade, não cabe nenhum tipo de controvérsia às respostas dos Espíritos. Nesse caso, em qualquer outro, mas nesse caso, eu quero ressaltar a notoriedade e a simplicidade com que eles colocam, tirando qualquer tipo de questionamento. À medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Depois necessário é que se reformem. Depois necessário é que se reformem as instituições humanas, que o entretem e excitam. Isso depende da educação. Por quê? Se a gente não se educar, se a gente não educar a nossa casa, porque é na nossa família, dentro da nossa casa que nós temos a maior oportunidade e também a maior responsabilidade de trabalharmos a supressão do egoísmo, se nós não trabalharmos dentro da nossa casa, dentro de nós mesmos primeiro, depois dentro da nossa casa, da nossa família, nós não vamos conseguir mudar a nossa sociedade. A sociedade é um reflexo do nosso lar, e o nosso lar é um reflexo de tudo que está dentro de nós. Isso reflete em tudo: seu trabalho, casa espírita, comunidade do seu condomínio, do seu bairro, da sua cidade, do seu estado, do seu país, do seu mundo. É isso. E como que a gente vai conseguir extirpar isso, o egoísmo? Se instruindo acerca das coisas espirituais. Por isso a importância do Evangelho no lar, meus amigos. O Evangelho no lar é um ensino maravilhoso. Você cria disciplina para domar a sua vontade, para que você trabalhe lentamente a supressão dos vícios, buscando suprimir as suas más inclinações e exaltando as suas virtudes. Por quê? Quando tem virtude, não tem vício. E o Evangelho no lar nos ensina tudo isso. Nos traz disciplina, nos traz instrução e nos traz a comunhão familiar. E só na família, prioritariamente na família, que nós vamos ter um maior êxito nas nossas conquistas como irmãos, como família fraternal, planetária. Porque a família é exportadora de valores. Isso está em Jesus no Lar, no capítulo 1. Jesus fala isso para Pedro. Que a família é exportador dos valores da comunidade. É importante ressaltar isso. Então, meus irmãos, essa reflexão que eu gostaria de deixar para vocês. O vício é a ausência de virtude. O maior de todos os vícios é o egoísmo. E a maior de todas as virtudes é o sacrifício pessoal. E sempre há virtude quando há a resistência às más inclinações. Toda vez que eu resisto às minhas más inclinações, eu estou sendo virtuoso. E aí, não estou sendo vicioso, digamos assim. Não estou dando vazão aos meus vícios. E como que a gente vai fazer isso? Como a gente vai conseguir domar nossas más inclinações? Quando nós alimentarmos aquilo que é eterno. Quando nos lembra muito bem Paulo, né? Paulo nos lembra, aqui nessa leitura que eu fiz aqui na carta aos Hebreus: bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares, que de nada aproveitam os que eles se entregam. Então, meus amigos, é importante que a gente busque o alimento espiritual. Eu vejo muitos movimentos de alimentação daquilo que é perene, daquilo que é passageiro. Nós fazemos isso, eu faço isso. Mas a gente tem que trabalhar dia a dia, lentamente, como nos orienta Joana de Ângeles, trabalhar a nossa vontade lentamente para suprimir, para buscar, para entender, para compreender, para ter benevolência, indulgência, perdão. Assim a gente vai findar com o egoísmo e acabar com
todos os vícios da terra. Essa é a reflexão que eu queria deixar para vocês. Toda vez que nós buscamos domar as nossas más inclinações, nós estamos buscando a virtude. E toda vez que nós buscamos a virtude, nós estamos suprimindo os vícios. E o maior vício é o egoísmo. E a maior virtude é o sacrifício pessoal. Virtude é ausência de vício. Vício é ausência de virtude. Essa é a reflexão que eu quero deixar para vocês. Muito obrigado, meus irmãos, mais uma vez por ter me acompanhado aqui. Aqueles que verão depois eu agradeço também por estarem vendo. E agora eu vou fazer a nossa prece final. Agradecer a todos, agradecer em especial ao Ney, que participou, me lembrou do VIP, muito bem lembrado. Agradecer aos demais, alguns familiares meus que estão aqui, né? E a todos os companheiros que nos acompanharam, trabalhadores da CEJAP, frequentadores da casa, né? Seguidores do perfil que acompanham. Agradeço a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Muito obrigado. Vamos agora fechar os nossos olhos, mentalizar a figura branda, serena, humilde do nosso Mestre Jesus. Acalmar os nossos corações, mentalizar os mentores da casa que nos auxiliaram nesse trabalho. Deus Pai, Jesus amigo, nossos amigos espirituais, mentores da casa, muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado por estar aqui comigo nesse momento e conosco em pensamento. Abençoa, Senhor, a todos. Fluidifica, Senhor, as águas dos nossos lares, a fim de que a gente possa ter bons fluidos, para que podemos compreender a importância de alimentarmos aquilo que é eterno e não alimentarmos aquilo que é passageiro. Abençoa, Senhor, a todos nós. Abençoa, Senhor, em especial os nossos governantes, a fim de que nesse momento tenham a compreensão do Evangelho do Cristo, para que nos auxiliem nesse momento não tão fácil. Abençoe a todos nós, Senhor. Se conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Muito obrigado, meus irmãos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau, tchau.